Na madrugada de 17 de agosto de 1983, 19 corpos foram encontrados espalhados por 5 propriedades rurais no interior do Paraná. Homens executados a sangue frio. Mulheres mortas em seus próprios quartos. Crianças que nem sequer tiveram chance de entender o que estava acontecendo. O motivo de toda essa carnificina? Um galinheiro destruído e o orgulho ferido de um homem que não sabia perdoar. Esta é a história real do maior massacre familiar já registrado no estado do Paraná. Uma história que vai te fazer questionar até onde o ser humano é capaz de ir quando movido pela sede de vingança. Se você está buscando entender os casos mais perturbadores da história criminal brasileira, você está no lugar certo. Ative o sininho das notificações porque este canal traz conteúdos que vão muito além do superficial. Agosto de 1983. O inverno no interior do Paraná era rigoroso naquele ano. As temperaturas caíam para 6, 7 graus durante a madrugada. A névoa densa cobria os campos até o meio da manhã, transformando as propriedades rurais em ilhas isoladas de neblina branca e silêncio pesado. O distrito de Palmital do Oeste, pertencente ao município de Marilos, era um desses lugares esquecidos pelo tempo. Não havia asfalto. Não havia telefone público. A energia elétrica tinha chegado apenas 3 anos antes, e mesmo assim, metade das casas ainda usava lampião a gás. As propriedades se estendiam por quilômetros, separadas por cercas de arame farpado enferrujado e caminhos de terra batida que viravam lama na primeira chuva. Era um lugar onde todos se conheciam, onde as crianças brincavam juntas nas manhãs de domingo depois da missa, onde os homens se reuniam na venda do seu Silva para jogar truco e comentar sobre a safra, onde as mulheres trocavam receitas e fofocas enquanto lavavam roupa no riacho que cortava a região. Um lugar pacato, comum, sem história, até que tudo mudou por causa de um galinheiro. A família Ferreira morava em Palmital do Oeste há 17 anos. José Ferreira tinha 52 anos naquele agosto de 1983. Era um homem baixo, não passava de 1,65 m, mas compensava a estatura com uma presença que intimidava. Ombros largos, mãos grossas cheias de calos, pele curtida pelo sol e marcada por cicatrizes de décadas trabalhando a terra. Seus olhos eram pequenos, fundos, sempre semicerrados como se estivesse constantemente desconfiando de tudo e de todos. José era conhecido na região por 3 coisas: trabalho duro, palavra firme e temperamento explosivo. Não bebia, não fumava, não jogava. Toda sua vida girava em torno da propriedade de 20 alqueires que havia comprado com dinheiro suado, centavo por centavo, vendendo excedente de colheita durante 15 anos. Casado com Mariana desde os 20 anos, tiveram 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. Roberto, o mais velho, tinha 30 anos e morava em uma casa construída nos fundos da propriedade principal com a esposa Luciana. Paulo, 28 anos, casado com Sandra, morava a 200 metros dali. Marcos, 26, ainda solteiro, dividia o quarto com João, o caçula dos homens, 24 anos. As 2 filhas, Clarice e Beatriz, eram casadas e moravam em propriedades vizinhas com seus maridos. Todos trabalhavam na terra. Acordavam às 5 da manhã, iam dormir às 9 da noite. Plantavam milho, feijão, mandioca. Criavam porcos, algumas cabeças de gado e, principalmente, galinhas. O galinheiro era o orgulho de José. Ele mesmo tinha construído aquela estrutura. Levou 3 meses. Cortou cada tábua, pregou cada prego, instalou cada grade de proteção. Não era apenas funcional. Era perfeito. Simétrico, organizado, um reflexo de como José via o mundo. Tudo tinha seu lugar, tudo tinha sua ordem, e quem perturbasse essa ordem pagaria o preço. O galinheiro ficava a 50 metros da casa principal, próximo à cerca que dividia a propriedade dos Ferreira da propriedade do Silva. Tinha capacidade para 40 aves. José passava ali todas as tardes, sem exceção. Verificava os ninhos, contava os ovos, certificava-se de que as galinhas estavam saudáveis. Conhecia cada uma delas. Sabia qual botava mais, qual era mais arisca, qual precisava de atenção especial. Para José, aquele galinheiro representava muito mais que renda extra. Representava controle, ordem, domínio sobre seu pequeno mundo. Na manhã de 26 de julho de 1983, uma terça-feira, José acordou às 5h15. Sempre acordava no mesmo horário, sem precisar de despertador. Seu corpo estava programado para aquilo. Vestiu a calça jeans grossa, a camisa de flanela xadrez, as botas de couro que já estavam deformadas pelo uso. Pegou a lanterna de pilha grande e saiu. A temperatura estava em 8 graus. Seu hálito formava nuvens de vapor. A névoa estava tão densa que ele mal conseguia enxergar a casa quando estava a 10 metros dela. Caminhou pelo caminho de terra que ele mesmo havia calcado durante anos, conhecia cada pedra, cada desnível. Quando chegou ao galinheiro, seu coração parou por um segundo. A porta estava completamente arrancada das dobradiças, jogada no chão a 3 metros de distância. As tábuas laterais, aquelas que ele havia pregado com tanto cuidado, estavam quebradas. Lascas de madeira espalhadas pelo chão. E lá dentro, José entrou devagar, iluminando com a lanterna. Sangue, penas, corpos de galinhas jogados de qualquer jeito, pescoços quebrados, asas arrancadas. Das 37 aves que ele tinha, 23 estavam mortas. Não levadas, simplesmente destruídas. Mortas por matar, mortas para provocar. José ficou ali parado, segurando a lanterna, olhando aquilo. Não gritou, não xingou,
Apenas ficou em silêncio, com a mandíbula apertada, os músculos do pescoço tensos como cordas. Ele sabia que não foi animal. Bicho mata para comer. Cachorro, quando ataca galinheiro, leva as aves ou come no local. Raposa, gambá, qualquer predador natural deixa marcas diferentes. Aquilo foi feito por gente. Gente com as mãos. Gente que entrou ali e destruiu tudo de propósito. José voltou para casa devagar. Mariana estava fazendo café. Ela olhou para o marido e percebeu imediatamente que algo estava errado. Conhecia aquela expressão. Aquele silêncio pesado. Aquela respiração controlada. O que foi? Ela perguntou. Mas José passou direto por ela. Foi até o quarto, tirou as botas, deitou na cama e ficou olhando para o teto. Não disse uma palavra sobre o galinheiro durante 3 dias. Durante aqueles 3 dias, José reconstruiu tudo sozinho. Não aceitou a ajuda dos filhos. Comprou madeira nova, pregos novos, dobradiças novas. Trabalhou em silêncio, metodicamente, com aquela precisão que caracterizava tudo o que ele fazia. Mas algo tinha mudado nele. Os filhos perceberam. Mariana percebeu. O jeito como ele olhava para a estrada. O jeito como apertava os dentes quando via alguém passar. O jeito como, à noite, ficava sentado na varanda, no escuro, apenas olhando. No terceiro dia, José chamou seus 4 filhos homens para uma reunião na garagem dos fundos. Fechou a porta e disse, com aquela voz baixa e firme: alguém destruiu meu galinheiro. E eu sei quem foi. E eu sei quem foi. José não tinha provas concretas. Não tinha pegado ninguém em flagrante. Não tinha testemunhas. Mas tinha certeza absoluta. E para um homem como ele, a certeza interior valia mais que qualquer evidência física. Na cabeça de José, tudo estava conectado. E a conexão começava com a família Silva. Antônio Silva tinha 45 anos. Era o oposto completo de José Ferreira em praticamente tudo. Alto, magro, falante, sempre com um sorriso no rosto. Gostava de receber visitas, de contar histórias, de ajudar os vizinhos. Era o tipo de homem que, se você precisasse de algo emprestado, não hesitava em dar. Se alguém precisasse de ajuda para consertar uma cerca ou colher uma safra, Antônio estava lá. Casado com Helena, tinha 3 filhos. 2 rapazes, Carlos de 20 anos e Júnior de 17, e uma menina, Aparecida, de 14. Moravam a 1 quilômetro e 200 metros da propriedade dos Ferreira. As terras se tocavam na divisa oeste, separadas por uma cerca de arame que estava lá havia décadas. José e Antônio nunca foram amigos, mas sempre mantiveram uma relação cordial. Cumprimentavam-se quando se encontravam. Trocavam algumas palavras sobre clima, sobre safra, sobre os problemas comuns de quem vive da terra. Nada além disso. Não eram íntimos. Mas também não eram inimigos. Até 2 semanas antes da destruição do galinheiro. No dia 12 de julho de 1983, José estava na venda do seu Silva, o pequeno comércio que funcionava no centro do distrito. Era o único lugar onde se podia comprar mantimentos, ferramentas básicas e, principalmente, trocar informações. Era ali que todo mundo se encontrava. José tinha ido comprar arame farpado. Precisava reforçar um trecho da cerca que estava cedendo. Entrou na venda, pediu 3 rolos de arame ao dono e ficou esperando enquanto seu Silva ia buscar no depósito dos fundos. Foi quando Antônio Silva entrou com seus 2 filhos. Eles se cumprimentaram. Um aceno de cabeça. Antônio foi direto ao ponto. Disse que precisava conversar com José sobre a cerca que dividia as propriedades deles. Disse que tinha medido o terreno recentemente e que José havia avançado 15 metros para dentro da terra dele. Disse isso com educação, sem acusação direta, mas com firmeza. José parou o que estava fazendo e olhou para Antônio com aqueles olhos pequenos e fundos. A cerca está onde sempre esteve, disse José. Eu medi, seu José. Medi 3 vezes. O senhor avançou. Não avancei nada. Essa cerca foi colocada pelo meu sogro há 25 anos. Está exatamente no mesmo lugar. Então seu sogro que colocou errado, porque está dentro da minha terra. A voz de José ficou mais baixa, mais controlada, o que sempre era sinal de perigo. Você está me chamando de ladrão? Não estou chamando ninguém de nada. Só estou dizendo que a cerca precisa ser recolocada no lugar certo. Seu Silva, o dono da venda, percebeu a tensão e tentou intervir, oferecendo medir o terreno junto com os 2. Mas José já estava com o sangue fervendo. Pegou os rolos de arame, pagou e saiu sem dizer mais nada. Antônio ficou ali, sem entender direito a reação. Virou-se para os filhos e disse: que homem difícil. José voltou para casa remoendo aquela conversa. Na cabeça dele, Antônio não estava preocupado com 15 metros de terra. Estava querendo humilhá-lo. Estava querendo mostrar que podia desafiá-lo. Estava querendo tirar dele o que era seu por direito. Durante os dias seguintes, José mal dormia. Ficava pensando na cerca, na acusação, no tom que Antônio havia usado. Quanto mais pensava, mais convencido ficava de que aquilo não era apenas sobre terra. Era sobre respeito. Era sobre hierarquia. Era sobre mostrar quem mandava. E então, 2 semanas depois daquela discussão, o galinheiro foi destruído. Para José, a conexão era óbvia. Antônio mandou um recado. Destruiu o galinheiro para mostrar que podia atingi-lo. Para mostrar que não tinha medo dele. Para humilhá-lo. Não importava que não houvesse nenhuma evidência. Não importava que Antônio jamais fizesse algo assim. Na cabeça de José, tudo se encaixava perfeitamente.
Na reunião na garagem, José explicou tudo isso para os filhos. Falou da discussão na venda, da destruição do galinheiro, da conexão entre os dois eventos. Os filhos ouviram em silêncio. Roberto, o mais velho, tentou argumentar. Pai, mas não tem como saber se foi ele. Podia ter sido qualquer um. Podia até ter sido algum moleque fazendo besteira. José olhou para Roberto com uma expressão que não permitia contestação. Foi ele. Eu sei que foi ele. E ele vai pagar. Mas pai, a gente pode ir na polícia. Pode fazer um boletim de ocorrência. Pode. Não vai ter polícia, cortou José. Polícia não resolve nada. Polícia vai fazer relatório, vai arquivar, e o Antônio vai ficar rindo da minha cara. Não. Isso se resolve do meu jeito. Paulo, o segundo filho, perguntou o que exatamente o pai estava planejando. José não respondeu diretamente. Disse apenas que iam acertar as contas. Que iam mostrar que ninguém mexe com a família Ferreira sem sofrer as consequências. Marcos e João ficaram em silêncio. Sabiam que quando o pai falava daquele jeito, não adiantava argumentar. A reunião terminou sem que José desse mais detalhes. Mas todos saíram dali com um peso no peito. Com a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Mariana percebeu a mudança na casa. O silêncio pesado que pairava sobre todos. O jeito como os filhos evitavam olhar uns para os outros. O jeito como José passava horas sentado na varanda, olhando para o nada. Ela tentou conversar com o marido na noite daquele dia. Perguntou o que estava acontecendo. José disse que era assunto de homem. Que ela não precisava se preocupar. Que tudo ia se resolver. Mas Mariana conhecia o marido há 32 anos. Conhecia aquele olhar. Aquela determinação fria. E pela primeira vez em todos aqueles anos, ela sentiu medo. Não do que poderiam fazer com José, mas do que José poderia fazer. O que começou como uma disputa banal estava prestes a se transformar em uma das maiores tragédias da história criminal brasileira. Se você quer entender a psicologia por trás de crimes que chocaram o país, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos dias seguintes, José começou a observar. Acordava mais cedo, ficava acordado até mais tarde. Anotava mentalmente os horários em que Antônio saía, quando voltava, quem visitava a casa. Estudava os movimentos da família Silva como um predador estuda sua presa. E quanto mais observava, mais seu ódio crescia. Porque na cabeça dele, Antônio estava ali, vivendo sua vida normal, rindo, conversando com a família, enquanto José carregava aquela humilhação. Isso não podia ficar assim. Mas o que José ainda não sabia, ou talvez soubesse e não se importasse, era que aquele ódio ia se espalhar muito além da família Silva. Ia contaminar tudo ao seu redor. E ia transformar uma madrugada de agosto em um pesadelo que ninguém naquela região jamais esqueceria. O que começou como uma fixação pela família Silva foi, aos poucos, se transformando em algo muito maior e mais perigoso. José começou a ver inimigos em todos os lugares. A nova cerveja sabor limão. Fly Fish, sabor do inesperado. Beba com moderação. E cada pequena desavença do passado, cada discussão esquecida, cada olhar torto voltou à sua mente com força renovada. A 3 quilômetros da propriedade dos Ferreira morava a família Oliveira. Seu Moacir, 49 anos, a esposa Joana, 42, e 2 filhos pequenos, Pedrinho de 8 anos e Marquinhos de 5. Eram pessoas simples, trabalhavam duro, mantinham-se para si mesmos. José tinha uma história com Moacir que remontava a 4 anos atrás. Uma disputa sobre água. O riacho que cortava a região passava primeiro pela propriedade de Moacir, depois pela de José. Durante uma seca particularmente severa em 1979, Moacir construiu uma pequena represa para garantir água para suas plantações. Isso diminuiu o fluxo que chegava até José. Na época, houve discussões acaloradas. José foi até a casa de Moacir 2 vezes. Na segunda vez, quase houve briga física. Os filhos de ambos precisaram separar os 2 homens. A situação só se acalmou quando chegaram as chuvas e a água voltou a fluir normalmente. Depois disso, José e Moacir mal se falavam. Quando se cruzavam na estrada, desviavam o olhar. Não havia mais conflito ativo, mas também não havia paz. Era uma daquelas inimizades silenciosas do interior, onde as pessoas simplesmente param de existir uma para a outra. Mas agora, enquanto José ruminava sobre Antônio Silva e o galinheiro destruído, a história com Moacir voltou à sua mente. E começou a se misturar com tudo mais. Na sua lógica distorcida, Moacir também estava contra ele. Moacir também merecia pagar. A 6 quilômetros dali moravam os irmãos Cardoso, Valdir e Geraldo, 35 e 33 anos respectivamente. Solteiros, moravam juntos em uma casa pequena que haviam herdado dos pais. Trabalhavam como meeiros em propriedades maiores da região. José tinha um problema com eles que parecia ainda mais trivial. 8 meses antes, o cachorro dos irmãos Cardoso invadiu a propriedade dos Ferreira e matou 2 galinhas. José foi até a casa deles no dia seguinte e exigiu compensação. Os irmãos se desculparam, ofereceram pagar pelas galinhas, mas José queria que eles sacrificassem o cachorro. Houve uma discussão. Valdir disse que não ia matar o cachorro, que eram apenas 2 galinhas, que ele pagaria por elas e pronto. José saiu dali jurando que ia matar o cachorro ele mesmo. Nunca fez isso, mas também nunca esqueceu. Agora, enquanto planejava sua vingança, os irmãos Cardoso entraram na lista. A família Mendes morava na propriedade vizinha à dos Oliveira.
Seu Augusto, 51 anos, a esposa Dalva, 47, e 2 filhos, Marcos de 17 e Fábio de 15 anos. Eram evangélicos, frequentavam a Igreja Assembleia de Deus no distrito vizinho todos os domingos. José nunca teve uma briga direta com seu Augusto, mas havia um incômodo que se acumulava havia anos. A família Mendes tinha o hábito de fazer cultos em casa às quartas-feiras à noite. Cantavam hinos, oravam em voz alta, às vezes até meia-noite. O som chegava até a propriedade dos Ferreira, distante mais de 1 quilômetro. José reclamou disso várias vezes. Dizia que não conseguia dormir com aquele barulho, que aquilo era desrespeito, que religião tinha que ficar dentro da igreja. Seu Augusto sempre respondia com educação, dizendo que estavam apenas louvando a Deus, que não estavam fazendo mal a ninguém. Para José, aquilo era provocação. Era mais um exemplo de como as pessoas ao seu redor não o respeitavam. Não ouviam o que ele dizia. Não se importavam com ele. E agora, a família Mendes também estava na mira. Por fim, havia a família Ramos. Seu Orlando, 62 anos, era viúvo. Morava com a filha Neuza, 31 anos, o genro dela, Valdecir, 35, e a neta do casal, uma menina de 3 anos chamada Ana Paula. A história de José com seu Orlando era a mais antiga de todas. Remontava quando José chegou à região, 17 anos atrás. Houve uma confusão sobre a divisa entre as propriedades. Orlando alegava que José havia cercado uma área que não era dele. José dizia o contrário. Foram ao cartório, mediram o terreno oficialmente, e a razão ficou com José. Mas Orlando nunca aceitou aquilo. Durante anos, sempre que encontrava José, fazia comentários. Dizia que José havia comprado o topógrafo, que tinha sido tudo manipulado, que a justiça não existia para pobre. José sempre ignorava, mas aquilo corroía por dentro. Agora, 17 anos depois, aquela raiva antiga voltou à tona. Seu Orlando era mais um nome na lista de José. Mais um que precisava aprender a lição. No dia 3 de agosto, José reuniu novamente os filhos. Desta vez na casa, tarde da noite, depois que Mariana e as noras foram dormir. Fechou as janelas, trancou a porta, falou em voz baixa. Explicou que não era apenas a família Silva. Havia outros. Outros que o desrespeitaram. Outros que achavam que podiam passar por cima dele. E todos iam pagar juntos. Roberto ficou pálido. Pai, o senhor está falando de quantas pessoas? Quantas forem necessárias? Mas pai, isso é loucura. O senhor está falando de famílias inteiras. Tem crianças nessas casas. José olhou para o filho mais velho com aquela frieza que fazia o sangue gelar. Quem planta veneno, colhe veneno. Se eles não pensaram nas famílias quando mexeram comigo, por que eu deveria pensar nas deles? Paulo tentou argumentar. Pai, mas algumas dessas coisas aconteceram há anos. O negócio com seu Orlando foi há 17 anos. Com os irmãos Cardoso foi só um cachorro. Não interessa quanto tempo faz. A voz de José subiu pela primeira vez, depois voltou para aquele tom baixo e controlado. Desrespeito é desrespeito. E desrespeito comigo não prescreve. Marcos e João permaneceram em silêncio, olhando para o chão. José então explicou o plano. Não seria em dias diferentes. Seria tudo de uma vez. Uma noite. 5 propriedades. Todas na mesma madrugada. Rápido, eficiente, sem deixar rastros. Quando terminassem, voltariam para casa como se nada tivesse acontecido. E quando descobrissem os corpos, não haveria como conectá-los a nada. Seriam apenas mais um crime misterioso do interior, daqueles que nunca são resolvidos. Os filhos ficaram horrorizados, mas também paralisados. Haviam sido criados sob a autoridade absoluta do pai. Nunca o desafiaram. Nunca sequer pensaram em desafiá-lo. E agora, mesmo diante daquela loucura, não conseguiam encontrar coragem para dizer não. Roberto ainda tentou. Pai, por favor, vamos pensar melhor nisso. Vamos conversar com o senhor amanhã, com a cabeça mais fresca. Não tem nada para pensar, cortou José. Vocês são meus filhos. Vão ficar do meu lado ou vão ficar contra mim? Silêncio. Eu perguntei, vão ficar do meu lado ou contra mim? Roberto baixou a cabeça. Do seu lado, pai. Um por um, os outros 3 fizeram o mesmo. Naquela noite, quando os filhos voltaram para suas casas, nenhum deles dormiu. Roberto ficou deitado ao lado da esposa, olhando para o teto, pensando em como tudo tinha chegado àquele ponto. Paulo saiu e caminhou pela propriedade até o amanhecer. Marcos chorou pela primeira vez desde que tinha 12 anos. Mas nenhum deles fez o que deveria ter feito: pegar a família e fugir. Ou ir até a polícia. Ou confrontar o pai definitivamente. Eles ficaram. E com isso, selaram não apenas o destino das vítimas, mas os seus próprios também. José, por sua vez, dormiu profundamente pela primeira vez em semanas. Havia tomado a decisão. Havia traçado o plano. Agora era apenas questão de execução. E a data estava marcada: 17 de agosto de 1983. A garagem dos fundos virou arsenal. José passou os últimos 10 dias limpando cada arma meticulosamente. 2 espingardas calibre 12, uma carabina 22, 3 revólveres 38, um rifle de caça. 7 armas. 8 homens. Cada peça foi desmontada, limpa, remontada. Os gatilhos testados dezenas de vezes. As miras ajustadas. Nada poderia falhar.
No dia 10 de agosto, José reuniu todos na garagem trancada. Seus 4 filhos, 2 genros e o cunhado. Distribuiu as armas. Roberto ficou com uma espingarda. Paulo com a carabina. Marcos e João com revólveres. Severino, Ademir e Getúlio completavam o grupo. Não é difícil, dizia José enquanto ensinava João a segurar o revólver. Aponta e aperta o gatilho. Mas havia medo nos olhos de todos. Roberto tentou argumentar mais uma vez. Falou em polícia, em justiça, em consequências. José cortou com um olhar gelado. Vocês são meus filhos. Família protege família. Sempre foi assim. Se alguém não tiver estômago para isso, pode ir embora agora. Mas saiba que não vai ter mais família. Não vai ter mais pai. Vai estar sozinho no mundo. Silêncio pesado. É isso que vocês querem? Não, pai, murmuraram, um por um. Mariana sabia que algo terrível estava por vir. Tentou arrancar a verdade de Roberto, mas ele apenas disse para ela ir embora, visitar a irmã em Londrina, ficar longe. Ela não foi. Não conseguiu abandonar seus filhos. A história que você está acompanhando mostra até onde o ser humano pode ir quando movido pela vingança. Se você quer entender a psicologia por trás de crimes que chocaram o país, inscreva-se no canal e ative as notificações. Os últimos 3 dias antes do 17 de agosto foram insuportáveis. As refeições em silêncio absoluto. As mulheres sentindo que algo estava errado, mas mantidas no escuro. Luciana, esposa de Roberto, exigiu saber o que estava acontecendo. Ele gritou com ela pela primeira vez em 7 anos de casamento. Na noite do dia 16, José jantou normalmente. Arroz, feijão, carne. Comeu devagar, metodicamente. Depois foi para o quarto às 8 da noite. Deitou-se vestido, por cima das cobertas. Mariana ao seu lado, sabendo que ele não estava dormindo. A tensão no corpo dele era palpável. Às 2 da manhã, José simplesmente abriu os olhos. Seu corpo sabia. Era a hora. Levantou-se em silêncio. Na sala, os outros 7 já esperavam. 8 homens armados, reunidos na escuridão. José distribuiu lanternas, luvas grossas e munição extra. Ponham as luvas. Não tirem por nada. Não deixem impressões digitais. Encheu 8 copos com cachaça. Bebam. Vai ajudar. Todos beberam, menos José. Vamos pelos fundos, pela mata. Nada de conversa. Nada de barulho. Fazemos o que tem que ser feito e voltamos. Às 2h15 da manhã, saíram pela porta dos fundos. A temperatura estava em 8 graus. Sem lua. Apenas estrelas. José na frente. Os outros seguindo como condenados marchando para o cadafalso. A primeira casa ficava a 1,2 km. Caminharam em silêncio pela mata. 28 minutos até a propriedade do Silva. Quando chegaram, eram 2h43 da manhã. Havia luz acesa na cozinha. Um lampião fraco. Alguém ainda estava acordado. José não hesitou. Subiu a varanda e chutou a porta. A madeira velha cedeu imediatamente. Antônio Silva estava na cozinha, tomando café. Virou-se ao ouvir o barulho. Seus olhos se arregalaram ao ver José com a espingarda. José? O que? O tiro interrompeu a pergunta. Antônio foi jogado para trás, derrubando panelas, caindo contra o fogão. Helena saiu do quarto aos gritos. Antônio! Antônio! Viu o marido no chão, o sangue, José recarregando. Cala a boca! Berrou José. Helena continuou gritando. José apontou e atirou. Ela caiu no meio da sala. No quarto dos fundos, os 3 filhos acordaram com os tiros. Carlos, 20 anos, entendeu imediatamente. Empurrou os irmãos para a janela. Pula! Corre! Aparecida, 14 anos, estava paralisada. Júnior a empurrou pela janela. Ela caiu gritando. Júnior pulou atrás. Carlos estava tentando passar quando Paulo entrou no quarto com a carabina. Eles se olharam por um segundo. Por favor, disse Carlos. Por favor, não. Paulo hesitou. Suas mãos tremiam. Faz o que tem que ser feito. Errou José atrás dele. Paulo fechou os olhos e atirou. Carlos caiu sobre o beliche. Do lado de fora, Aparecida e Júnior corriam pelo quintal. Descalços, desesperados, tropeçando na escuridão. Marcos e João estavam nos fundos. Viram as 2 figuras correndo. Pai mandou não deixar ninguém escapar, disse João, tremendo. João atirou. Errou. Atirou de novo. Errou. Os 2 quase alcançaram a cerca. Marcos respirou fundo, mirou e atirou. Júnior caiu. Aparecida gritou, tentando voltar. João atirou. Ela caiu ao lado do irmão. Silêncio. Apenas o vento. E alguém vomitando no escuro. Era Marcos. 2h55 da manhã. 5 mortos. José olhou para os filhos em choque. Roberto no chão, abraçando os joelhos. Paulo tremendo. Levanta, disse José. Ainda não acabou. Roberto olhou para o pai com horror. Pai, não consigo. José apontou a espingarda para o filho. Levanta, agora. Roberto levantou. Próxima casa. Menos de 1 quilômetro até a família Oliveira. Caminharam como zumbis, manchados de sangue, carregando o peso do que acabaram de fazer. 13h20 da manhã.
A casa estava completamente escura. Todos dormindo. José fez sinal para Severino. Ele pegou uma pedra e quebrou a janela lateral. O vidro estilhaçando cortou o silêncio. Moacir acordou imediatamente. Pegou o facão debaixo da cama. Joana, fica com os meninos. Quando chegou à sala, viu vultos entrando pela janela. Quem está aí? Um tiro atingiu seu ombro. Ele girou, caiu de joelhos. O facão escapou da mão. José entrou, caminhou até ele, apontou para sua cabeça. Você devia ter respeitado minhas cercas. E atirou. Joana saiu do quarto carregando Marquinhos de 5 anos no colo. Pedrinho de 8 vinha atrás, segurando a camisola da mãe. Quando viu o marido morto, Joana entendeu tudo. Abraçou os filhos mais forte, colocando-se na frente deles. Por favor, deixem meus filhos. Eles são crianças. Matem a mim, mas deixem eles. Roberto estava na porta. Olhou para os 2 meninos, rostos assustados, lágrimas escorrendo. Pai, ela tem razão. As crianças não. Você vai desobedecer seu pai. José se virou para Roberto. Você faz o que tem que ser feito. Agora. Pai, eu não consigo. Faz. Agora. Roberto levantou a espingarda, mãos tremendo violentamente. Eu sinto muito, sussurrou. Eu sinto muito. Fechou os olhos e atirou 3 vezes. Quando abriu, os 3 corpos estavam no chão. Roberto deixou a arma cair. Cambaleou para o quintal. Vomitou violentamente. 13h40 da manhã. Mais 4 mortos. Total, 9. Próxima casa. Irmãos Cardoso, ordenou José. A casa dos solteiros Valdir e Geraldo era pequena, mal cuidada. José arrombou a porta. Geraldo dormia no sofá. Nem teve tempo de entender. Um tiro. Valdir acordou com o barulho. Pegou uma espingarda velha. Conseguiu carregá-la. Quando Paulo entrou, os 2 se olharam. Não sei o que fizemos. Mas seja lá o que for, me desculpa. Por favor. Paulo não respondeu. Apenas atirou. 4h10 da manhã. Mais 2 mortos. Total, 11. A família Mendes era próxima. José acelerou o passo. Queria terminar antes do amanhecer. Chegaram às 4h35. José chutou a porta que nem estava trancada. Seu Augusto, homem de fé profunda, acordou e imediatamente se ajoelhou para orar. Pai nosso que estais no céu. José entrou e atirou. Dalva acordou com um tiro e começou a gritar. Severino atirou nela. Os filhos Marcos de 17 e Fábio de 15 estavam no outro quarto. Marcos pegou uma faca de cozinha e partiu para cima de Ademir quando ele entrou. Cortou seu braço antes de levar um tiro no estômago. Fábio estava no canto, abraçado a um travesseiro, tremendo. Por favor, tio, eu não fiz nada. Getúlio olhou para José na porta. Termina, disse José. Getúlio atirou. 5h da manhã. Mais 4 mortos. Total, 15. O céu começava a clarear. Faltava uma casa. A última propriedade ficava a quase 3 quilômetros de distância. José praticamente correu. Os outros o seguiam, exaustos, cobertos de sangue e terra, em estado de choque completo. 5h20 da manhã, quando avistaram a casa de seu Orlando. O céu tinha uma faixa cinza azulada no horizonte. Em meia hora o sol nasceria. A casa era velha, madeira apodrecida, telhado remendado. Seu Orlando, viúvo de 62 anos, vivia ali com a filha Neuza, o genro Valdecir e a netinha Ana Paula de 3 anos. José observou por apenas 2 minutos. Roberto, Paulo, comigo. Os outros cercam. A porta estava trancada com ferrolho velho. 2 chutes e cedeu, madeira se estilhaçando. Orlando acordou instantaneamente. Pegou um pedaço de pau que era sua única defesa. Saiu correndo e se deparou com José no corredor. Os 2 se olharam. Reconhecimento mútuo. 17 anos, José. Você guardou rancor durante 17 anos. Você nunca me respeitou. E por isso vai me matar. Por isso e por tudo mais. Orlando apertou o pau na mão. Avançou. José atirou. Orlando escorregou pela parede até o chão. No quarto ao lado, Neuza acordou com a filha Ana Paula chorando. Valdecir pulou da cama. Fica com a menina. Tentou sair, mas Paulo bloqueava a porta com a carabina. Tem uma criança aqui. Uma criança de 3 anos. Pelo amor de Deus. Paulo olhou para José. Pai, tem uma criança. Eu sei. Pai, por favor. José empurrou Paulo e entrou. Viu Neuza abraçada à menina pequena. A criança chorando, assustada. Neuza não suplicou. Apenas abraçou a filha mais forte e fechou os olhos. Roberto na porta gritou. Pai, não. Pelo amor de Deus. José atirou. 1 vez. 2 vezes. Valdecir conseguiu se soltar de Paulo. Correu para o quarto. Viu esposa e filha mortas na cama. Sangue por todo lado. Soltou um grito que não parecia humano. Um grito de dor tão profunda que fez todos pararem. Depois correu para a sala, derrubando tudo, tentando alcançar a porta. A liberdade. João estava lá. Levantou o revólver. Atirou. Valdecir caiu a 3 metros da porta. E ficou imóvel. 5h40 da manhã. Mais 4 mortos.
Total, 19. Silêncio absoluto. José saiu limpando o rosto na manga. Vamos. Acabou. A caminhada de volta levou 40 minutos. Ninguém falou. Alguns choravam. Outros caminhavam como mortos-vivos. Chegaram às 6h20. O sol nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Um novo dia. Lindo e indiferente ao horror da noite. José guardou as armas. Queimem as roupas. Todas. Depois tomem banho e sigam a vida normal. Mariana apareceu na porta. Viu o sangue. As expressões destruídas. Entendeu que nada seria mais o mesmo. José entrou. Trocou de roupa. Sentou à mesa. Café. Ela serviu com mãos trêmulas. José tomou devagar, olhando o sol nascer. Como se fosse um dia qualquer. Por algumas horas, pareceu que talvez escapassem. Mas às 9 da manhã, começaram os gritos. A prima de Helena Silva chegou às 8h45. Vinha fazer uma visita, trazendo pães frescos. Estranhou a porta arrombada. Chamou. Ninguém respondeu. Entrou. O que viu a fez largar a cesta e gritar. Os gritos ecoaram pela região. Vizinhos vieram. Encontraram o massacre. Depois as outras casas. Uma por uma. 5 propriedades. 19 corpos. A notícia se espalhou como fogo. Ao meio-dia, a polícia foi chamada. O delegado José Augusto Marques chegou com 6 policiais. Não estavam preparados. Entraram na casa do Silva e saíram pálidos, vomitando. Quando souberam de mais 4 casas, mais 14 corpos, não queriam acreditar. A perícia trabalhou a tarde inteira. O padrão era claro. Não houve roubo, não houve violência sexual. Apenas execuções metódicas. Vingança planejada. O delegado entrevistou moradores. Perguntou sobre inimizades. O nome de José Ferreira apareceu repetidamente. A discussão com Antônio Silva. O conflito com Moacir. A briga com os Cardoso. Os atritos com os Mendes. A disputa antiga com Orlando. Tudo levava a um único homem. Às 3 da tarde, foram até a propriedade dos Ferreira. José estava na varanda, fumando. Viu as viaturas, mas não se moveu. Seu José Ferreira? Sim. Precisamos conversar sobre o que aconteceu essa madrugada. Não sei do que está falando. 19 pessoas foram assassinadas. Todas tinham problemas com o senhor. José deu uma tragada. Coincidência. Vamos revistar sua propriedade. Tem mandado? Tenho. José deu de ombros. Então revista. Encontraram tudo. Armas com cheiro de pólvora. Roupas manchadas de sangue escondidas em um barril. Luvas também com sangue. Às 5 da tarde, José foi preso. Olhou para Mariana e disse: eu fiz o que era certo. Eles mereciam. Os filhos desmoronaram nos dias seguintes. Confessou primeiro, chorando 6 horas. Descreveu tudo. Paulo confessou 2 dias depois. Marcos e João no 3º dia. Todos confessaram. O julgamento foi em março de 1984. José recebeu 412 anos. Os filhos entre 180 e 320 anos cada. Os cunhados entre 150 e 200 anos. Durante o julgamento, José não demonstrou arrependimento. Fiz o que um homem deve fazer quando é desrespeitado. Se tivesse que fazer de novo, faria. Roberto estava destruído. 20 quilos mais magro, olheiras profundas. Eu queria ter tido coragem de dizer não. Mas não tive. E agora 19 pessoas estão mortas por causa da minha covardia. Mariana vendeu tudo e sumiu. Nunca visitou o marido. Morreu em 2005, sozinha. José morreu em 1997, de infarto, aos 66 anos. Até o fim, disse que fez o certo. Roberto ainda está preso. 72 anos. Mais tempo preso que livre. Sempre repete, uma vida destruída porque não consegui dizer não. Paulo morreu em 2003, esfaqueado em rebelião. Marcos foi solto em 2019. João morreu em 2012 de câncer. As 5 propriedades foram abandonadas. As casas desmoronaram. Restam apenas ruínas. Palmital do Oeste nunca se recuperou. O distrito praticamente desapareceu. Restou a memória, o massacre do Paraná. 19 vidas. 8 homens condenados. Tudo por um galinheiro destruído e orgulho ferido que virou obsessão homicida. Este caso nos força a confrontar verdades sobre natureza humana. Como pequenos ressentimentos se transformam em ódio assassino. Como a autoridade patriarcal absoluta cria monstros. Como a incapacidade de perdoar leva à destruição total. José não nasceu monstro. Era homem comum, trabalhador, pai de família. Mas permitiu que orgulho, necessidade de controle e ressentimento transformassem em algo irreconhecível. E arrastou a família inteira para o abismo. Os filhos que não tiveram coragem de dizer não. Que obedeceram ao pai em vez de ouvir suas consciências. Que viraram assassinos não por maldade, mas por covardia. E as vítimas. 19 pessoas que acordaram numa madrugada de agosto e nunca viram o sol de novo. Que morreram sem entender porquê. Que pagaram com suas vidas por ofensas triviais. Aquela madrugada de 17 de agosto de 1983 entrou para a história como um dos massacres mais brutais do Brasil. Não por criminosos profissionais. Não por dinheiro ou drogas.
mas por uma família comum do interior, liderada por um homem que confundiu orgulho com honra, e vingança com justiça, e que cruzou uma linha da qual não há volta.